Olá, Nagonianos! Hoje nós vamos conhecer algumas tribos do continente africano e trazer um pouco para vocês dessas histórias. Vem com a gente? Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra... Como vocês sabem, a gente tem um quadro aqui chamado Caminhos da África. E conhecendo um pouco dos países africanos, a gente viu a grandeza das tribos, né, e grupos étnicos que tem no continente. E aí despertou na gente uma vontade de fazer um vídeo sobre isso, para além dos países, um pouco desses grupos mais conhecidos, mais populares no continente. Então cada uma vai trazer alguns, né? Eu começo falando um pouquinho da tribo Himba. Os Himbas, eles estão ali principalmente hoje na Namíbia, né, que é um pouquinho mais da parte ocidental do continente, quase um pouquinho ali mais para o sul. Eles ficaram um período na Angola, houve um processo, né, porque eles são seminômades de processo de voltar para o que é hoje a Namíbia. É um grupo um pouco restrito, uma tribo um pouco grande, mas eles são muito conhecidos pela pele avermelhada, né, e os cabelos muito vermelhos com argila. Uma primeira curiosidade é que apenas as mulheres das tribos Himba que pintam o corpo daquela forma, né? É uma mistura de ocre e de argila com aquela tonalidade vermelha. É tido como um dos primeiros cosméticos naturais, inclusive, do mundo, e é muito característico da tribo. Normalmente, os homens, eles cuidam da parte do gado, né? Que é o forte daquela tribo seminômade. O gado, eles consomem carne, né? Leite, insumos, mas principalmente gado. O gado é o cuidado dos homens, e as mulheres, elas cuidam, né, do dia a dia, da família, do lar. Tem algumas coisas que são bem características importantes. Eles são uma tribo monoteísta, então eles cultuam um deus Makuta, eu até falar o nome dele, Mukuru, um único deus, é importante salientar isso, né? É uma tribo que não tem como costume o banho, por incrível que pareça, mas pausa, isso não quer dizer que eles são fedorentos, isso é feito de uma outra forma, com cinzas e fumaça, é bem interessante. E eles são muito receptivos, característicos. As mulheres têm como símbolo de beleza realmente essa tonalidade da pele vermelha, eles se casam muito novos, e tem uma coisa muito interessante que acontece em muitas tribos do continente, que é a circuncisão. No caso dos Himbas, acontecem com meninos e meninas logo jovenzinhos. Então assim, vai ter algumas fotos, vocês devem estar vendo, mas é uma tribo super bacana. Vale super conhecer. A outra tribo que eu separei foi o Zulu. Vale salientar que os Zulu não são uma tribo tão restrita e em número menor como são os Himbas. Né? Os Zulu, na verdade, são um povo, a gente já até ouviu falar um pouco, mas eles estão mais localizados ao sul do continente, África do Sul, Namíbia, Botsuana. A gente tem muito do Zulu ali. Um povo muito guerreiro, forte, inclusive na África do Sul, o Zulu, né, a língua deles é a segunda língua mais falada depois do inglês, então tem uma força representativa muito grande no continente, né? Na verdade, é uma coisa que repassou as gerações, sabe? Então, assim, a gente não encontra os Zulus só como o povo Himba, fechado em uma tribo. Você encontra tribos, né, muito característico deles, as miçangas, as cores, aqueles turbantes bem grandes, que é bem característico deles também. Eles chamam de isocholo, muito característico, e você vê em todo o país, em todo o continente. Então, na verdade, é um povo guerreiro que lutou muito contra as invasões britânicas e que hoje vence com a dança, a música, e está muito presente ainda no continente. Então, assim, são uma tribo e um povo muito forte. Massa, massa. Eu escolhi também outras duas tribos. A primeira é a Dasanash. Depois a gente coloca até o nome, porque é um pouco difícil até de pronunciar algumas. É uma tribo seminômade, cujos clãs, são cerca de 8 clãs, eles se espalham pelo Sudão, pela Quênia e pela Etiópia. Nos últimos anos, eles acabaram perdendo as suas terras, então eles acabaram se movendo bastante para poder procurar pasto. E aí, justamente por isso, eles acabaram se concentrando cada vez mais nas margens do rio Omo, que é um rio na Etiópia. Inclusive, outras tribos também ficam por ali, onde eles tiram a grande parte de recursos necessários para a sua sobrevivência. Essa tribo ela tem uma história muito recente e a sua identidade cultural ela vem muito de uma residência
né, uma convivência e não de uma herança, né? Os membros dessas tribos foram exilados de outras tribos que viviam ao redor do lago Turkana, que é da fronteira da Etiópia e da Quênia. E aí, por eles estarem exilados, eles acabaram se unindo para poder sobreviver, né? E aí eles acabaram desenvolvendo tradições, culturas muito únicas, né? E eles, por essa unicidade, né, eles são muito conhecidos por desenvolverem adornos e acessórios com descartes urbanos, lixos urbanos, né, que são encontrados nesse rio Omo. Então, eles pegam tampinhas de refrigerante, parafuso, pulseira de relógio e tal, para poder fazer os seus adereços. Inclusive, as mulheres, elas utilizam muito dessas tampinhas para poder fazer como se fosse o cabelo mesmo, elas vão moldando. Depois a gente coloca até foto para vocês darem uma olhada. Então, eles acabam ressignificando esse lixo, né, do rio para poder transformar isso numa cultura, que é parte dele. Se você conhece a tribo e você olha uma foto, você com certeza vai conseguir reconhecer. Inclusive, tem esse fotógrafo que chama Eric Laforgue, que ele acompanha essa tribo já há um tempo e ele faz fotos belíssimas, e aí a gente coloca aí para vocês verem como que fica também esses adereços neles. E a segunda tribo, que é a tribo Dabi, que é um subgrupo da etnia Fulani, que é uma comunidade nômade, que ela passa a maior parte do tempo no Sahel, mas ela também pode ser encontrada em Camarões, no Chad e na Nigéria. Eles são essencialmente islâmicos, onde a maioria deles eles aderem pelo menos a algum requisito básico da religião, e eles valorizam basicamente 3 coisas, né, que são muito importantes para eles, que é a beleza, o gado e a família. Eles são comerciantes natos, são um povo muito unido, e eles cultuam bastante a questão da beleza. Inclusive, eles são uma das únicas tribos, ou a única tribo africana, onde a mulher ela detém o poder e ela pode escolher o seu parceiro. Tanto é que eles têm um festival que é muito importante para eles, que é o Jerewo, que acontece todo ano, em final de setembro, e ele dura uma semana. E é onde os homens, principalmente os homens, eles fazem rituais, danças, enfim, se maqueiam para poder chamar a atenção da mulher. E elas têm alguns ideais, né, de beleza que para elas são importantes, que é altura, dentes brancos e traços simétricos. Então, tudo que eles fazem é justamente para tentar alcançar esse padrão. A gente vai colocar aí algumas fotos e eles até forçam o sorriso e o olho para poder parecer que o olho eles até colocam um lápis, assim, sabe, preto, e na boca também, para poder parecer que o sorriso é mais branco, e o branco do olho é mais branco ainda, e isso chama a atenção das mulheres. Inclusive, mulheres casadas também participam, porque elas podem escolher um outro parceiro sexual, independente de já ter. Arrasaram, adorei. Então, é bem interessante essa tribo, eu gostei bastante. E bem diferente, realmente, do que a gente vê no geral, né? Normalmente, as tribos são... os homens, né? Podem ter mais mulheres, né? Sim, e eles que escolhem, né? Eles têm o poder de decisão. É muito interessante mesmo. E seguindo essa linha aí das tribos que são únicas e têm características bem marcadas, eu vou falar sobre os Mursi. Eles ficam ali no sudoeste da Etiópia, então se você quiser ver umas tribos diferentes, com essas características bem únicas assim, lá eles têm tipo uma vila com 50 outros grupos étnicos diferentes, e eles vivem todos por ali, inclusive alguns são seminômades, estão todos por ali. Mas falando especificamente dos Mursi, eles têm algumas características que a principal delas talvez seja a harmonia que eles têm com a natureza. Então, as casas que eles constroem são de palha, são de argila. Eles têm uma relação muito boa também com o gado, então o gado não está presente só na alimentação e nos rituais. Eles também são como dotes e animais de estimação. Eu estava vendo que alguns donos de gados, eles chegam até a recitar poemas para os seus bichinhos. Eu achei isso muito fofinho, mas tudo bem. Apesar de ter essa característica fofa, e os homens da tribo Mursi, eles são tidos como guerreiros. Não só guerreiros pela história de luta e tal, não. Eles de fato são guerreiros, eles se vestem como guerreiros, eles andam armados o dia todo, sempre preparados para qualquer guerra que vier. Eles agem de acordo com essa especificação. Já as mulheres, elas são muito vaidosas, elas são extremamente vaidosas. Tanto que elas usam os botox
Botox, gente, é aquele disco de argila que a gente vê. A gente já viu várias fotos, algumas tribos indígenas aqui do Brasil também utilizam. Mas o que eu achei interessante foi a teoria que o National Geographic publicou alguns anos atrás sobre a possível origem dos Botox. Dizem que enquanto estava tendo o tráfico de escravo, as mulheres Mussi, elas eram as preferidas dos traficantes porque elas eram muito bonitas, elas são até hoje. Tanto que todos os artigos sempre ressaltam a beleza da mulher Mussi. Mas eles encontraram como estratégia para evitar esse roubo das mulheres, né? Colocar esses discos de madeira na época e hoje em dia de argila, para que o preço delas diminuíssem e assim eles perdessem menos mulheres, né? E isso deu tão certo na época, foi uma estratégia tão bem feita, que hoje em dia ela é tida como algo de vaidade, como algo até obrigatório para marcar a fase da infância para a vida adulta da mulher. A outra tribo que eu encontrei foram os Bakongos, que eles são um grupo étnico de origem banto. Para a gente entender mais ou menos o que isso significa, é que tem os bantus e os iorubás. E aí, dos bantus, a gente tem as ramificações que são, entre eles, os Bakongos. Os Bakongos, eles têm uma história muito importante, tanto no Congo quanto no continente africano. Vale muito a pena pesquisar mais sobre a história deles, principalmente no período pré-escravatório. Tá difícil hoje, hein? Mas a história deles é tão importante que eles estão lá no Reino do Congo, na República do Congo, sim. O Congo, quando era conquistador de territórios, quando era politicamente bem organizado, militarmente forte. Então vale a pena entender como foi que isso aconteceu com os Bakongos. E eles foram separados. Hoje eles estão ali ocupando a costa atlântica da África. Então vocês vão encontrar no Congo, na Angola, em Luanda. E eu separei 2 pontos principais que não são tão novos assim, mas eles resumem bastante quem é o povo Bakongo. Entre eles, o primeiro é a circuncisão, que isso já até trouxe um pouco aí, até parecido, que é o fato de que é obrigatória tanto para o homem quanto para a mulher, e ela tem uma importância muito grande na sociedade Bakongo, e representa como eles levam a moral e os bons costumes a sério. Literalmente, eles têm uma escola em que ensina para o menino e para a menina qual é o papel deles na sociedade, e quando eles chegam até a idade em abandonar a infância e começar a vida adulta, eles passam por esse processo. Se a menina só passa por isso se ela for virgem, e se ela não for, ela cai em desgraça, tanto ela quanto a mãe, porque a mãe cai como responsável de ter errado na criação. Então as duas são excluídas dos grupos Bakongo, elas não podem mais frequentar. E o homem, ele sofre consequências parecidas. Ele é totalmente isolado, excluído das reuniões Bakongo, quando ele não passa por esse processo. E o segundo ponto muito importante sobre os Bakongo é a religião. Eu vou trazer o esqueleto aqui da religião Banto para vocês entenderem. Eles têm o Deus único, e aí esse Deus ele foi para o céu e levou com ele todo o mal. Embaixo aqui, ele deixou aqui na terra alguns representantes que vão guiar os seres humanos através do seu caminho pela ancestralidade. Se ao ouvir isso, você ligou a alguma religião cristã, católica, evangélica, então, foi mais ou menos esse processo de doutrinação que nós sofremos e que a gente tem dificuldade muito grande em separar outras religiões, principalmente quando a gente tem um primeiro contato delas, as religiões cristãs. E essa foi uma das técnicas que os missionários utilizaram para poder transformar o povo Bakongo da época em cristão. Eles se tornaram 100% cristão? Não, gente, não é assim tão fácil para você tirar toda a crença, a cultura de um povo e transformar todo mundo em católico de repente. Mas foi disso que eles utilizaram. Não é nem uma técnica, mas uma característica muito forte para vocês pararem de misturar as crenças, é que as religiões Banto, elas têm como objetivo de vida que as pessoas que estão aqui hoje, elas trilhem o mesmo caminho dos seus ancestrais. Eles acreditam que seus ancestrais tiveram uma vida digna, por isso que eles se tornaram divindades. Então o objetivo dessas pessoas não é chegar ao céu e ter 40 virgens, não é não ir para o inferno, é simplesmente ter uma vida tão digna quanto seus ancestrais tiveram. E o que eu tenho para falar sobre esse vídeo aqui é que vocês pesquisem mais, porque esse vídeo é completamente introdutório. Ele é de fato um petisco, um aperitivo sobre tudo que essas tribos têm e representam. Seria muita audácia nossa achar que em 20 minutos a gente ia conseguir reproduzir tudo que esses 6 grupos étnicos representam. Então pesquisem mais, procurem mais, troquem mais aqui, inclusive com a gente. Com certeza.
A gente vai deixar também esses links das tribos que a gente trouxe hoje. A gente se reduziu a 6, porque, como a Agnes falou, realmente, se a gente for parar para analisar as várias tribos, as diversas tribos que existem no continente, a gente não daria conta de todas, e dando conta de uma boa parte era no mínimo uma hora de vídeo. Então, realmente, é para que vocês tenham interesse de conhecer, principalmente de uma forma não esotérica, não estranha, né? Porque a gente vê muito disso na internet, quando vai a tribo exótica, a tribo, assim, são culturas locais, eles já estavam lá, eles já faziam, eles já pintavam o corpo antes da gente estar aqui, né? Antes da gente ter uma câmera, um avião para viajar para o continente deles. Então, assim, a cultura deles é algo que é natural e é super normal. Talvez para eles, a gente chegando lá com uma câmera GoPro seja a coisa mais exótica do mundo, né? Então, a ideia é que a gente realmente traga isso de uma outra forma, uma forma de conhecimento e de imaginar o tanto de cultura que a gente pode achar no continente. Acho que é isso. Talvez chegar lá e fazer chegar lá com silicone pode ser para eles tão diferente quanto as tatuagens em relevo são pra gente, né? Então, Sim, diz aí o que você achou desse vídeo, certeza. se alguma tribo te surpreendeu mais, se você ficou curioso em relação a alguma coisa, quer que a gente traga um vídeo específico sobre isso. Todas essas tribos aí, tem muito mais pra gente falar e trazer. Então, troca aí com a gente, diz o que você achou e até semana que vem. É isso, até mais. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro no abraço, mãe, reverberando amor só pra você entender que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos.